Olá, estudantes! Eu sou o professor Robson Tavares e hoje nós temos mais um encontro da nossa série sobre ensino religioso. E qual será o tema de hoje? O tema da nossa aula é a diversidade cultural religiosa no Brasil. Então já dá para entender muito bem diversidade religiosa no Brasil. Vamos conhecer as diversas tradições religiosas deste país continental. Então vamos lá. Mas antes, vamos para o nosso pensamento. Como está na tela, nós temos a seguinte questão: a liberdade religiosa é fruto da evolução do próprio conceito de liberdade. Durante o trajeto da humanidade, a luta pela liberdade tem sido motivo de guerras e revoluções. A liberdade tem íntima ligação com a evolução histórica e social dos povos. Renato Collier. Perceberam a palavra liberdade? Então, já é gostoso de entender que a nossa série, nossa aula de hoje, vamos conversar um pouco sobre tradição religiosa, a diversidade em nosso país, no Brasil. Viram a palavra liberdade? Vamos conhecer isso aqui. Vamos lá. Como lá na tela, nós temos aqui o objetivo geral. Qual será o objetivo geral de nossa aula de hoje? É analisar princípios e orientações para o cuidado da vida nas diversas tradições religiosas. Então, caro estudante, então a palavra liberdade, respeito às tradições religiosas que formam o Brasil. Vamos conhecer, certo, as tradições, o IBGE, que mostra justamente as tradições religiosas mais populares no Brasil. Vamos conhecer, vamos dar um passeio dentro desse conhecimento. Então vamos lá aqui. Na tela, nós temos aqui uma metáfora, um desenho que está mostrando justamente a diversidade religiosa. Nós temos aí um mundo, vejam só, e símbolos de religiões, tradições religiosas diferentes. Esse desenho, essa metáfora, mostra-nos justamente a pluralidade, a diversidade religiosa no mundo. E vamos conhecer no Brasil. No próximo slide, nós temos a seguinte questão. Olhem só, o mapa do Brasil, nós temos as várias regiões. Olhem só, norte, nordeste, sul, centro-oeste. Vejam as tradições, as culturas. Vejam aí a pluralidade, a diversidade do povo brasileiro. Então, é isso aí. Olhem só, vamos conhecer justamente essa diversidade, essa pluralidade. E é importante entender o respeito à cidadania. Na tela, nós temos aqui algo importantíssimo. Vejam só, a cultura de um povo é formada por vários elementos, como crenças, ideias, mitos, valores, danças, festas populares, alimentação, modo de se vestir, entre outros fatores. Então é isso aí, o respeito à pluralidade, o respeito ao outro, por professar, por ter uma ideia, por ter uma cultura diferente. E no nosso caso, na aula de hoje, como eu já falei, a questão do Brasil, esse país continental. Vejam só as diversas culturas que formam o nosso povo. Vamos adiante. Vamos adiante aqui. Na tela, nós temos a seguinte questão. É uma característica muito importante de uma comunidade, no nosso caso, o Brasil, pois a cultura é transmitida de geração em geração e demonstra aspectos locais de uma população. Vejam só aqui. Então, aspectos locais, a diversidade, são palavras-chave de nossa aula. Vamos lá, vamos adiante. Na tela nós temos aqui algo muito importante. Ao abordar a pluralidade cultural do Brasil, deve-se promover o quê? O sentimento de valorização cultural do país, além do reconhecimento e respeito, olhem a palavra respeito, das diferentes culturas,
mostrando que não existe uma melhor ou mais desenvolvida que a outra. Vamos lá aqui. Essa ideia, o respeito às diversas culturas. Não há uma cultura superior à outra. Então, no nosso bate-papo de hoje, trago para vocês a síntese também, que é justamente a cidadania, o respeito à cultura do outro, certo? Então vamos conhecer mais especificamente a do nosso país. Vejam só, olha na tela algo importantíssimo. A religião no Brasil é muito variada e caracteriza-se pela diversidade. A Constituição prevê a liberdade de religião e a Igreja e o Estado estão oficialmente separados, sendo um Brasil um Estado laico. Lembram de aulas anteriores, conversas anteriores que nós tivemos aqui? O Brasil é um país laico. Vamos revisar mais um pouco sobre o que é ser um país laico. É importante saber, certo, mais uma vez, que o nosso país é laico, mas existem países teocráticos em que as leis são fundamentadas na religião ou com a religião, que nós já citamos alguns aqui. Mas no caso do nosso país, ele é laico. Lembre-se disso. Na tela, nós temos aqui, olha a metáfora, nós temos aí o governo brasileiro, simbolizando aí Brasília, e nós temos o Estado e a religião. Vejam só, Estado e religião caminhando em lados diferentes. Ou seja, nesse ponto nós temos aqui o quê? A separação do Estado e a religião. Isso é uma metáfora que trago para vocês, mostrar justamente que o Brasil é um país o quê? Laico. Então é o respeito às diversas tradições religiosas. E as nossas leis, certo? Não são unidas, fundamentadas com a questão da religião. Então, lembre-se, laicidade, governo laico. Vamos ver aqui. Mais adiante, trago para vocês na tela, olha aí, a Constituição, resumo, o Brasil é laico. Brasil é laico. Essa discussão, vamos aprofundar, vamos entender mais um pouco, conhecer mais sobre Brasil laico. Vamos lá, vamos adiante aqui. Olhem na tela aqui algo importantíssimo, esses dois conceitos que trago para vocês. Vamos ver aqui. Nós temos a seguinte questão. A laicidade significa que o Estado brasileiro não tem, olha esse não aí, não tem religião oficial. Não pode ter uma igreja subviciada, ou seja, que está atrelada e não pode embaraçar o funcionamento de igreja. A laicidade do Estado garante que as pessoas podem se manifestar em suas religiões, justamente porque o Estado é laico. Corta para mim. Então, o Estado é laico, não há uma religião oficial, ou seja, o Estado não impõe aos seus cidadãos uma religião e não pode coibir, certo, as tradições religiosas. O culto é livre, é por isso aquela metáfora, Estado e igreja, Estado e a religião são separados em nosso país. Vamos adiante aqui. Na tela, trago para vocês uma curiosidade. Você sabia? A Constituição de 1824 instituiu o catolicismo como religião oficial do Estado brasileiro recém-independente. É bom salientar que o Brasil tornou-se independente em 1822. Vejam só, no segundo ponto nós temos, durante todo o período imperial, a união entre o Estado e a Igreja, no caso católica, seria determinante para a legitimidade do regime monárquico, repercutindo diretamente na cidadania e na vida cotidiana dos brasileiros. Corta para mim. Então aqui, a Constituição de 1824, ela pregava justamente o quê? O catolicismo, colocava o Brasil como uma religião oficial, certo? Lembrem-se, 1824. Então, no período monárquico aí, havia o quê? A religião católica era atrelada à religião oficial
do Estado. Então vamos lá aqui. Trago outra curiosidade. Olhem na tela. Vejam só. No Brasil, a separação entre a Igreja e o Estado foi efetivada em 7 de janeiro de 1890, pelo Decreto 119-A, e constitucionalmente consagrada desde a Constituição de 1891. Então vejam só, a Constituição de 1824 colocava a Igreja Católica como religião oficial. Já nesta de 1891 pregava a separação. Então veja só, Brasil laico, a laicidade do Brasil. Vamos adiante. Nós temos uma outra curiosidade. Olhem para a tela aqui. Até 1890, como eu já falei, o catolicismo era a religião oficial do Estado brasileiro e as demais religiões eram proibidas em decorrência da norma do artigo da Constituição de 1824. Assim, o catolicismo era atrelado pelo Estado e gozava de enormes privilégios. Vejam só aqui, olha aí a caminhada que nós estamos tendo em busca deste país laico, para termos o quê? Conhecermos a diversidade das tradições em nosso país. Tradições religiosas e também culturais desse país continental. Vamos adiante aqui. Nós temos para vocês uma charge, olhem só essa charge aqui, charge da época do Império, sobre a monarquia e a religião. Nós vemos aí o imperador, juntamente com o Papa, estão comungando, jantando, ou seja, a partilha, a alimentação. Essa charge está mostrando justamente o quê? A união entre o governo e a religião. É bom salientar que esta charge circulou antes da separação. É uma crítica à questão de estar atrelado o governo e a religião. Então, vamos adiante aqui. Na tela, nós temos mais uma questão importante. A atual Constituição brasileira, que é de 1988, proíbe, olha aí o proíbe aí destacado, em seu artigo 19, ela proíbe o quê? A união aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, estabelecer cultos religiosos ou igreja, subvencioná-las, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com elas ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvada na forma da lei, a colaboração. Então vejam só, a atual Constituição, a de 1988, ela prevê, ela proíbe o governo estar atrelado, ter uma religião oficial. Então essa é a caminhada de um país laico, no caso, o nosso país. Vamos ver aqui, na tela nós temos algo importante. Todo indivíduo tem direito de ter, mudar e manifestar uma religião ou crença. E isto está assegurado na Constituição e na Declaração Universal dos Direitos Humanos. A declaração, estabelece que a manifestação da religião pode ser no âmbito público, isoladamente, ou em comunidade, no critério de ser razoável, desde que não haja violação de terceiros. Então, corta para mim, nós temos aí tanto a Constituição brasileira quanto a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Esses dois documentos pregam essa questão, a liberdade de escolha do cidadão, a liberdade religiosa, essa pluralidade, essa diversidade. Então é importante. Veja só que o Estado não pode, certo, ter uma religião oficial, no caso, o nosso Estado. Então vamos adiante aqui. É importante observar. Veja só, a diversidade religiosa é marca da população brasileira. Olhem para a tela, certo? Fixe bem, certo, nessa questão. A diversidade religiosa é marca da população brasileira. É importantíssimo observar isso. Veja só aqui na tela o que eu trago para vocês. O Brasil acolhe diversas religiões diferentes e todas têm, olha aí, todas têm liberdade de culto.
garantido pela Constituição Federal, sem espaço para intolerância. Corta para mim, sem espaço para intolerância. Se eu falo justamente em país laico, estou falando de tolerância. Se eu falo de tolerância, não posso falar de intolerância, não posso falar de crítica, não posso falar de proibir o culto religioso. Então, essa é uma questão, é uma marca do nosso governo, do nosso Estado, aliás. Então, isso está lavrado na Constituição, como nós vimos, e também na Declaração Universal dos Direitos Humanos. É importante salientar. Olhem para a tela esse dado que eu vou trazer agora. Veja só, o censo demográfico realizado em 2010 pelo IBGE apontou a seguinte composição religiosa no Brasil. Corta para mim. Vamos conhecer agora os dados, as pesquisas do IBGE sobre essa diversidade religiosa no Brasil. Vamos lá. Então, são dados estatísticos. O IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, fez aqui um estudo sobre as diferentes religiões, aliás, as pessoas, os cidadãos que professam religiões no Brasil. Vamos conhecer esses dados? Vamos lá aqui. Olhem para a tela. Vamos conhecer aqui. Olha, segundo o IBGE, 64,6% dos brasileiros, cerca de 123 milhões, declaram-se católicos. 22,2%, cerca de 42,3 milhões, declaram-se protestantes, evangélicos tradicionais, pentecostais, neopentecostais. 8% da população, cerca de 15,3 milhões, declaram-se irreligiosos, ateus, agnósticos ou deístas. 2% da população, cerca de 3,8 milhões, declaram-se espíritas. 0,7%, ou seja, 1,4 milhões, declaram-se testemunhas de Jeová. E vamos ver, há um gráfico aí mostrando justamente, olhem na tela aí, a questão aí do catolicismo, das igrejas protestantes, sem religiões. Então, nós observamos bem, olha aí o gráfico mostrando bem isso. Vamos ver aqui. E ainda há, como há na tela, continuando a pesquisa, nós temos 0,3%, certo? No caso, seriam 588 mil declaram-se seguidores do animismo afro-brasileiro, como o candomblé, o tambor de Minas, além da Umbanda. Nós temos ainda 1,6%, no caso, 3,1 milhão declaram-se seguidores de outras religiões, tais como os budistas, que são cerca de 243 mil. Nós temos os judeus, que são cerca de 107 mil. Nós temos os messiânicos, que são cerca de 103 mil. Os esotéricos, 74 mil. Os espiritualistas, 62 mil. Os islâmicos, 35 mil. E os oasqueiros, 35 mil. Então, vamos ver aqui, ainda há registro de pessoas que declaram-se barrais e wicanos. Então, gente, veja só, todo esse dado estatístico que mostrei para vocês foi justamente para ratificar, confirmar essa diversidade religiosa em nosso país. Sendo assim, tal diversidade, nós só podemos pensar e entender e concluir que o Estado é laico, o respeito à diversidade religiosa. Vejam só aqui outros pontos dos dados estatísticos. Nós temos, segundo o IBGE, dentre os estados brasileiros, há variações nos números de cada religião. Vamos ver. No caso dos católicos, a maior concentração em 2010 foi encontrada no estado do Piauí. Seria, no caso, 85,1% da população deste estado. Já em relação aos evangélicos, a maior concentração, a maior parte está em Rondônia, 33,8%. E a menor, no caso, no Piauí, 9,7%.
Então, todos esses dados estatísticos, mais uma vez, corta para mim, certo? Estão mostrando justamente o quê? Ratificando a questão dessa diversidade. Então, foi preciso, vejam só, observar um instituto como o IBGE, através de estatísticas, para mostrar essa diversidade religiosa. E lembrar sempre da Constituição e a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Essa questão de diversidade, esse direito que o ser humano tem de escolher sua religião, mudar de religião, ou não ter religião, não ter tradição religiosa. A liberdade, o respeito, a diversidade. Então vamos ver aqui. Aqui eu trouxe para vocês uma outra metáfora. Olhem aí para a tela. Vejam só, pessoas de diversas tradições religiosas juntas. Isso é um sonho, não é isso? Isso é um objetivo que nós estamos buscando, essa paz, essa união entre as tradições. Vamos adiante aqui. Olhem aí. Vejam só aqui, no caso eu trouxe para vocês, vejam só aí, membros de religiões afro, de matriz africana, são questões importantes. Agora, atenção, olhem para a tela. Nós trouxe para vocês agora um dado triste. Atenção, apesar de a Constituição Federal garantir o direito à liberdade de credo e manifestações religiosas, vejam só, praticantes da Umbanda e do Candomblé são principais vítimas do preconceito, lidam com ofensas e agressões de diversas naturezas. Vejam só um dado muito triste. Então, pessoas, membros dessas duas tradições religiosas, da Umbanda e do Candomblé, infelizmente, sofrem preconceito, tanto verbal como outros, como nós veremos. Então, isso é importante. Abaixo, a intolerância. Olhem para a tela, para confirmar justamente o que eu mostrei. Veja só, há uma caminhada, está vendo? Uma caminhada de membros de religiões e matriz africana, buscando respeito. E nós temos também ao lado, veja só, que há uma destruição. Vândalos destruíram, certo? Um templo de uma religião de matriz africana. Isso aí é uma agressão. Essas imagens são fortes e elas nos trazem o quê? Uma reflexão. Reflexão. Então vamos ver aqui, ainda na tela, nós temos a seguinte questão. O Brasil foi o destino, entre os séculos XVI e XIX, de homens e mulheres africanos, trazidos para servir como mão de obra escrava. Naquela época, a preservação da cultura e da crença era um símbolo de resistência contra a violência a qual aquele povo foi submetido. E ainda hoje, os praticantes de religiões africanas precisam lutar pelo respeito e liberdade. Vejam só, corta para mim, que eu trago para vocês aqui exemplos, certo, de membros de religiões de matriz africanas. Mas nós temos outras tradições religiosas que também sofrem preconceito aqui em nosso país. Então é bom refletir, é bom observar. Abaixo a intolerância religiosa. Então isso é importante. Na tela, eu trago para vocês aqui uma observação. A intolerância religiosa, o racismo, a injúria racial, etc., são crimes. É bom observar isso. Intolerância religiosa. Tanto através verbal como física, de qualquer natureza. Não respeitar é crime. Vejam só. E agora eu trago, olhem para a tela, algumas manifestações religiosas no Brasil. Trouxe algumas para nós refletirmos. Claro que eu não pude trazer tudo para não ficar cansativo. Algumas para a gente entender esse país plural. Vamos lá, vamos à primeira. Olhando para a tela, nós temos aqui, vejam só, uma foto do Círio de Nazaré, uma festa católica em Belém do Pará. Nós temos a segunda, a festa de Iemanjá, em Salvador, Bahia. Nós temos aqui uma terceira, a Marcha para Jesus, no caso protestante, em São Paulo, capital. Olha aí a Marcha para Jesus. Nós temos ainda uma festa, uma celebração, Hare Krishna, em São Paulo, capital. Nós temos uma outra foto,
Budismo, olha, uma celebração budista em São Paulo, capital. Nós temos ainda a festa da Jurema, aliás, a festa da Jurema Sagrada em Abreu e Lima, Pernambuco. Olhem só as tradições religiosas. E também nós temos um congresso ateísta em Brasília. Veja só que trago para vocês justamente o quê? A diversidade desse país continental. Aquilo que eu já iniciei em nossa aula falando, debatendo. Então é importante. Na tela, nós temos aqui algo muito importante, mas o Estado também não pode obstar uma prática religiosa, não pode proibir, não pode discriminar ninguém por motivos religiosos, não pode impor, certo? O ensino religioso deve tratar a todos igualmente, sem fomentar disputas. Então, é importante observar isso. O Estado não pode impor o ensino de uma determinada religião, de uma determinada tradição religiosa. Então, é a liberdade. Vejam que em nossas aulas a gente sempre debate sobre a pluralidade, diversidade religiosa, diversidade. É um ensino reflexivo, o respeito, e não propagar uma determinada doutrina. É importante. Então, vamos adiante. Já estamos chegando ao fim. Na tela aqui, nós temos a seguinte questão. O Estado não deve apenas tolerar, olha esse tolerar entre aspas, a existência de outras religiões, que são às vezes pejorativamente consideradas como seitas. Veja só que a palavra tolerar e seitas entre aspas. Ao contrário, deve saber conviver com todas e deve tratar a todas igualmente. Então veja, tratar a todas igualmente, então tolerar, certo? Deve respeitar. Eu acho que dá para entender bem essa questão. Tolerância, respeito, tradição religiosa, liberdade. Então vejam só aqui, mais uma observação. Na tela nós temos, atenção, se é inegável que a tradição cristã do povo brasileiro, certo? Se é inegável, minha gente, que nós temos uma tradição cristã, também é inegável o crescimento de outras religiões no Brasil. Então, isso traga uma reflexão. Então, vejam só aqui algo que eu trago para vocês. Vocês sabiam que o dia 21 de janeiro é o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa? Olha aí esse cartaz. Certo? Então, contra a intolerância religiosa. Vejam aí, membros de tradições religiosas diferentes. É importante. Então, veja só, eu trago para vocês aqui algumas perguntas. Vocês podem responder, entregar ao seu professor, certo, da escola. Pensem e respondam. Quais as tradições religiosas presentes na comunidade em que você reside? Nessa comunidade em que você está inserido. Segundo, cite exemplos de desrespeito religioso no dia a dia, de intolerância religiosa. Cite alguns exemplos. Terceiro, pesquise passagens da Constituição Federal que garantem a laicidade do Estado brasileiro. E o quarto, o que você entende por Estado laico? Tanto que eu comentei aqui, falei, o que você entende por Estado laico? O que é ser laico? O que é ser um Estado laico? Então vamos lá aqui, não é? É importante salientar, entender o que é um Estado laico. E agora, para finalizar, olhem para a tela e vamos ver essa mensagem. Em suma, o Estado é laico. A liberdade religiosa deve ser garantida e o poder público deve se manter independente em relação aos cultos religiosos ou igrejas. Deve proteger e garantir o livre exercício de todas as religiões e com elas colaborar, sempre no interesse público, o que não significa, evidentemente, colaborar nas despesas com a construção de obras religiosas, porque está terminantemente proibido de subvenciar qualquer religião. Então, isso aí seria a questão do Estado laico. Então, minha gente, por hoje é só. Lembrem-se, essa questão justamente a diversidade cultural, religiosa no Brasil, das tradições religiosas. Estado laico
liberdade, respeito, tolerância e não intolerância. Fique conosco. Forte abraço, professor Robson.